Sejam todos bem-vindos ao nosso Plugcast, o podcast do Plug Educação. Ao meu lado, Mila Amaral. Tudo bem, Mila? Tudo bem, estamos aqui com os nervos à flor da pele para estrear, né? Exatamente, porque tem duas feras aqui na nossa frente, né? Duas feras incríveis, mas antes é importante dizer quem somos, né? Somos uma plataforma educacional gratuita e que vai te conectar com o teu futuro. Aqui com a gente que vai participar hoje, dividir a bancada com a gente, né, Edilê? Lógico. Tá o Calil Viana, que é mestre em administração pela FGV, professor universitário e diretor-geral da Estácio Belém. Tudo bem, Calil? Tudo bem, Mila? Tudo bem, Gilei? Um prazer estar aqui junto com vocês, estreando esse programa. É um prazer e uma grande honra poder ficar aqui com vocês. E com a gente também tá o Ernesto Luiz, que é professor de Física e Matemática há 23 anos, está finalizando o seu mestrado profissional e hoje trabalha nos colégios Físicos e Conexão Enem em Ananindeua. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde, Lê, boa tarde, Mila. Satisfação, professor, estar aqui com você também. A gente está aqui para bater esse bate-papo sobre educação, né? A gente está à véspera de prova agora, o Enem está próximo da gente. Reta final, né? Isso, reta final de revisão, então a gente vai estar aqui para conversar sobre educação. E não foi à toa, né, Mila, que a gente chamou o Ernesto aqui, porque Não. a gente sabe que, para nós, inclusive para o Calil, física é o calcanhar de Aquiles. Dois. Dois. Porque tem matemática, que muita gente se complica, tem a química. Para nós, né, que somos dos relacionamentos, de humanas, não é fácil. E a gente vai falar daqui a pouco também, Ernesto, Calil, sobre esse novo ensino médio, sobre como as faculdades, né, e a Estácio, por exemplo, estão recebendo esses alunos que estão fazendo o Enem, já passando por essa modificação toda. Tem muito assunto, né, Mila, para a gente debater hoje aqui. Sim, tem bastante. Eu acho que a gente pode até começar falando com o professor, e a gente já estava conversando um pouquinho antes sobre isso, sobre essa nova BNCC, que é um novo formato, né, de ensino que vai ser já aplicado ano que vem nas escolas. Conta pra gente, professor, como é que está sendo essa adaptação na vida acadêmica? Assim? Hoje em dia, como a gente trabalha com o BNCC, a gente tem uma situação que se resume no seguinte: nós temos a questão dos itinerários formativos. O que são isso? A partir do ano que vem, a partir da primeira série do ensino médio, o aluno já vai ter um poder de decisão da área de ensino que ele escolhe. Para a gente aqui, são as famosas áreas do passado, CE, CB, CH, LA e CA. Só que ele não tem esse nome. Agora são áreas de ciências, natureza, tecnologias, humanas, linguagem e redação. E, para complementar, nós temos o que nós chamamos de itinerários formativos. O que não são conteúdos. Por exemplo, na minha área de física, por exemplo, eu posso fazer um retorno com uma turma, onde eu explico lá uma questão, por exemplo, de um estudo como esse. Qual é a importância de um estudo como esse? Como é que se estuda a questão das ondas sonoras, a questão da imagem, a questão da luz, por exemplo. Então, a gente pega uma coisa do nosso dia a dia, no caso da física, e a gente consegue colocar para esse aluno isso de maneira bem prática. É uma aplicação Isso. prática, então, hoje, professor, que eles estão pretendendo fazer nessa modificação aí dos itinerários formativos. Isso. É isso. Não vê aquela coisa mais conteudista. Né? A BNCC, ela preza que a gente trabalha as habilidades e as competências do Enem. Ela segue muito o Enem também, de acordo com os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, a ideia desse novo ensino médio é que um garoto, ao entrar na primeira série, ele já tenha uma base do que ele vai escolher na universidade. Aquilo que ele mais se adapta. Por exemplo, o cara de ciências humanas, por exemplo, ele vai ter mais matérias de história, de filosofia, sociologia, por exemplo, que ele já vai entrar na academia com uma base disso. Então, pressupõe-se que ele vai chegar até na universidade muito mais preparado do que hoje, quando a gente tem todo esse processo de unificação. Isso. A gente estava conversando antes, uma coisa que eu achei interessante, que na Estácio vocês fazem o nivelamento. Fazemos, porque realmente hoje, quando esse aluno, que geralmente chega com a gente entre 16 e 17 anos, a gente considera que tem uma certa imaturidade ainda com relação à autonomia, porque é um mundo novo. Com certeza. E ele vem do ensino médio com muitos gaps, com dificuldade de interação, socialização, conhecimento. Então, a gente faz uma socialização e a gente também faz um nivelamento. Porque o nivelamento, na nossa percepção, não é só um nivelamento de conteúdo. É claro que um aluno de engenharia,
quando chega com 17 anos, ele vai sentir muito, porque você já tem uma dinâmica muito formada no ensino superior. Então eu digo que é o momento da interseção, em que o ensino superior ele tem que dar um passo atrás para poder alcançar e impulsionar esse aluno dentro da trilha que ele quer. E como até para não assustá-lo muito. E como é feita essa avaliação com o aluno já lá na Estácio? Durante o primeiro período, a gente já começa a trabalhar isso. Quer dizer, não é uma questão de escolha. Todos os alunos de primeiro período, geralmente, quando sentem a necessidade, eles têm a opção de fazer esse nivelamento. Então, ele é colocado lá mensalmente e eles participam. Mas também, como tudo dentro da faculdade, ele não tem essa obrigação. Mas muitos que deveriam não fazem, porque é um mundo novo. Eu digo assim, vocês mandam para a gente um menino de 16, 17 anos, ele vê a universidade como a sua grande liberdade, autonomia. A partir do momento que eu entro na universidade, um mundo novo se abre e eu não tenho mais aquela responsabilidade de repassar todas as informações para os pais, boletim. Né? Então, para ele, é como se fosse um momento de libertação. Tá livre, né? Ele está livre. E a gente tem que entender, e eu falo muito isso com os pais, que este momento é um momento de você dar aquele voto de confiança para o seu filho. Porque quando a gente recebe, a gente tem que entender que ele ali vai começar a andar com as próprias pernas, que ele vai se descobrir, que ele vai demandar e que ele vai sentir as suas necessidades. Sim. Porque até então ele é apenas, né, um ser muito dependente da escola e do âmbito familiar. E assim, professor Ernesto, é muito legal ouvir, né, o Calil falando sobre esse momento de acolhimento, né, Mila, que certamente os alunos precisam ter, né, para que eles vivam essa liberdade. Mas com certeza no ensino médio tem a dúvida surgindo ali na virada do ensino fundamental para o ensino médio. Agora mais do que nunca, também não se tornou mais delicada essa situação para o estudante que está transitando, chegando agora em 2023, por exemplo, no ensino médio? Sim, sim. O que o professor falou, eu achei muito interessante que a Estácio faz, que é esse nivelamento. Quando você sai da educação do ensino fundamental para o ensino médio, falando por ciências da natureza, que é a minha área, física, matemática e química, a gente já pega um aluno que vem com uma aversão a ciências. Um aluno que vem com aversão a números. O professor citou aqui engenharia, por exemplo. Eu tenho um aluno de terceiro ano que não sabe fazer uma fração. E a base, por exemplo, da engenharia é cálculo, limite derivada integral. O que é base de sétimo e oitavo ano. E tem alunos que chegam no ensino superior e não tem essa base. E isso que você falou, Gilé, é muito interessante. Eu posso até citar aqui o que eu estudo hoje lá no mestrado, por exemplo. Quando a gente estuda o mestrado, a nossa maior preocupação hoje é fazer como é que esse aluno vai gostar de ciências, por exemplo. Como é que esse aluno vai gostar de matemática. Então, a missão hoje dos professores, dos mestrados profissionais, que é diferente do acadêmico, é a gente fazer com que esse aluno, o olho dele na aula vibre, brilhe, que fala, caramba, é bacana fazer isso, é bacana fazer um experimento. Tá entendendo? E isso eu estou aprendendo muito hoje lá no meu mestrado. E o que você falou, ele fica na dúvida. Porque quer queira, quer não, infelizmente eu falo isso, hoje em dia é conteudista ainda. O papel escola não é só ser conteudista. E se você abraçar esse aluno, você sentir a dificuldade que ele tem. Não ensinar só física. Eu vou ensinar uma lei de Newton, por exemplo, para ele. Eu tenho que ensinar a lei de Newton, mas onde é que eu posso aplicar essa lei de Newton? Eu acho que é uma questão mesmo de mudar a visão. Porque tu pode pegar esse conteúdo e colocar na prática, e assim é muito mais divertido, gostoso de aprender, né? Do que tu só pegar uma fórmula ali e decorar, mas tu não sabes nem como que tu vai aplicar isso no teu dia a dia. Mudar essa visão, eu acho que é muito importante para despertar o interesse no aluno. Aí eu te pergunto, como é que os alunos têm recebido essa mudança na sala de aula? Tu achas assim que é de forma mais positiva? Eles estão gostando? A mudança, assim? Ela se traz de duas maneiras. O decorar a fórmula, por exemplo, né? Tem professor que
faz as suas aulas, vão no TikTok. Tem excelentes professores que fazem as mídias sociais serem interessantes para o aluno. Ele faz uma musiquinha, ele faz um vídeo. Eu, por exemplo, qual é a minha tese, meu mestrado? Eu vou fazer a física no cinema. Ah, que legal. Eu vou fazer um livro onde eu cito mais de 100 filmes com erros e acertos da física no cinema. Que bacana, Legal, professor. legal mesmo. Aí quando eu tiver com a titulação, aí eu pretendo lançar esse livro. Muito legal. Lance antes, professor. Por favor. Estamos todos curiosos já. É legal isso, né, Calil, também, porque assim, o professor, ele traz essa ideia da conversação, né, dos temas, né, de um tema conversar com outro, cinema, que é pura física, né? E certamente quando o aluno chega na universidade, o que atrai, o que segura ele ali também é a possibilidade de experimentar, é a estrutura, é condição que ele vai ter a partir dali, de poder exercitar o que ele quer, para que não seja algo meramente onde ele vai aprender teorias, ele não vai praticar. É uma e vocês aplicação- têm isso, né, para poder recebê-lo, né? Na verdade, é uma aplicação prática. Isso. O ensino ele foi muito modificado agora, principalmente pós-pandemia. A gente não pode mais considerar que um aluno, principalmente dessa nova geração, ele fique atento constantemente, tendo apenas o professor, o quadro e uma sala de aula com os colegas. Então, você hoje faz uma sala de aula invertida, você coloca o aluno enquanto protagonista do aprendizado. Se falava muito antes, né, professor? Processo de ensino-aprendizagem, como se fosse um pré-requisito que nós fazemos, né? E eu digo assim, até uma prepotência de que, olha, nós vamos ensinar. E não é assim. A aprendizagem, ela depende de diversos fatores. Hoje, a gente tem aplicação de metodologias ativas, nós temos ferramental muito forte, tanto ferramental para trabalhar as práticas, quanto também para trabalhar em sala de aula a parte teórica. Porque a parte teórica, da forma como tradicionalmente nós conhecíamos pelas aulas expositivas, elas estão acabando. Se a gente não fizer, né, não tiver possibilidade de fazer novas experimentações, de colocar este aluno enquanto protagonista e fazê-lo fazer e aprender ao fazer, aí a gente vai estar num retrocesso e sem evolução. E educação, para alguns, acredito que a gente não teve muita evolução, a gente acredita que a gente está fazendo a evolução e a revolução do ensino nesse momento. Isso tem muito a ver também, professor, com essa transição da pandemia. A gente acaba caindo nesse assunto também, porque a gente percebe que durante os últimos anos a gente teve ali o aluno um pouco mais enfurnado dentro de casa, fazendo a educação à distância, o que para uns acabou sendo até positivo. Aquele aluno que tem dificuldade de socializar um pouco mais, talvez tenha até alcançado alguns avanços que ele não tinha naquele ambiente que o intimidava na sala de aula. Então, para vocês deve ser muito desafiador também cuidar desse aluno nessas transições num período pós-pandêmico, né? Não tem sido um desafio para vocês tudo isso? O professor falou na sala de aula invertida. É o que hoje as grandes escolas de Belém fazem, né? A gente faz muito isso lá no Physics, por exemplo. O aluno ser o protagonista. Você chega com a situação, problema, e ele tem que começar a desvendar isso. Ele tem que começar a entender. E pós-pandemia, Gilê, nós tivemos problemas sim, e temos ainda hoje. Porque a gente sabe que teve aluno que teve acesso à internet, teve aluno que não teve acesso à internet, se a gente falar no geral, não só das escolas que eu trabalho, mas tivemos esses problemas. A tecnologia que você usava para ministrar essa aula. Por exemplo, eu tive que comprar uma mesa digitalizadora. Tem colega que foi fazendo quadro, comprou câmeras. Então, como é que eu fazia, por exemplo? Porque quando não tinha mesa, eu fazia só no PowerPoint, toque, 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 toque. Não, com a mesa eu já fazia o cálculo, eles já viam fazendo o cálculo, já via fazendo os rascunhos. Todo mundo teve que se reinventar, A gente né? se reinventou, a verdade tem foi essa. jeito, A gente se reinventou, o modo de falar, olhar para a câmera. Tinha uma escola que eu trabalho até hoje, que eu tinha que ficar com câmera, máscara, como é o óculos. Face Shield, Face Shield, entendeu? Era uma coisa assim. O meu aluno lá na Europa, por exemplo, ele assistindo a minha aula,
aqui em Belém. Então a gente tem que se reinventar em todos os aspectos. Agora, essa transição, agora, nesse final de ano, que quando voltou janeiro, que a gente estava no híbrido normal, eles vieram 220. Os alunos vieram 220. Eles estavam com saudade disso. Eles estavam com saudade de ir para a cantina, de olhar para o colega. De conversar. De conversar, né? Entendeu? Então, tipo assim, a gente teve que fazer uma dosagem e não pegar tão pesado para eles conseguissem absorver os conteúdos, que ficaram muitas lacunas. Onde é a lacuna? Ficamos 2 anos praticamente sem aula. O aluno que era do primeiro ano, ele está no 3º ano, que vai fazer o Enem agora. Esse aluno vem com lacuna. O aluno que era do 8º ano, que foi para o 2º, ele não teve a formação final do ensino fundamental dele. É uma lacuna muito grande. Aí entra o que o professor falou. Como é que a gente tentou resolver isso? Nivelamento. Aí não teve jeito, a gente teve que parar a aula, retornos. Mas toda mudança, por exemplo, na educação parece que tem um peso maior, né? Isso. A educação dentro desses aspectos sempre foi algo muito intocável. Então, qualquer mudança que você faça sobre a aplicação de uma nova metodologia ou de introdução de uma nova tecnologia, tudo causa muito espanto e resistência, mudança, né? Na verdade, o ser humano ele é muito... Porque a educação é algo sagrado. E a gente põe isso muito na mesa, seja conversando com os pais, com os alunos, e a pandemia acelerou muito isso, e hoje a gente já vê já menos resistência a alguns aspectos, principalmente com relação à tecnologia. Eu acho que houve uma adaptação maior. É claro que a gente sabe que tecnologia custa, nem todo mundo tem o mesmo padrão para poder absorver, mas a gente já começa a ver um grande salto aí com relação à forma do conteúdo para os alunos. E veio para ficar, né? Veio para ficar. Hoje você, por exemplo, eu sempre brinco com os alunos, né? A gente tem uma greve de ônibus, por exemplo. Não tem mais. Não tem mais greve de ônibus. Não tem mais greve de ônibus. Você faz... De casa. Você... É o momento. E a questão toda é que a gente está tentando equilibrar para saber como utilizar essa ferramenta, que também essa ferramenta ela foi muito desgastada durante o processo da pandemia, e hoje a gente sabe que ela é uma ferramenta de suporte muito legal. Então, hoje você vê que numa greve de ônibus você pode tombar todo mundo para aula online. Para aula online. Você faz isso. Então, até as perguntas, antigamente que você colocava lá, olha, suspender era sempre uma coisa. Quando tinha greve de ônibus, você tinha que mandar um recadinho, mandar e-mail, WhatsApp com não teremos aula no dia tal. E as perguntas eram sempre as mesmas. Ah, professor, não vai ter aula, quando vai ser reposto esse conteúdo, isso e aquilo. E você não podia, né? E você tinha que colocar num sábado. Hoje é tão rápido, tão simples. Inclusive, né, professor, a gente tem no nosso plugeducação.com.br uma matéria falando exatamente sobre isso, sobre essa construção, esse momento até da Estácio de oferecer a aula ao vivo. Quer dizer, o aluno... É uma nova metodologia. É uma nova metodologia que auxilia muito bem se você souber utilizar. E tem gente que opta inteiramente pelo curso EAD. Hoje que eu digo, principalmente para os alunos quando chegam, que na nossa época nós não tínhamos opção. A educação ela não era de acordo com a minha forma de aprendizado, com o meu perfil profissional, com o meu entendimento, nada. Hoje a gente consegue formatar um ensino que vai se assemelhar às características e principalmente o universo daquele aluno. Se você for ver que você tem pais, né, que querem ter a oportunidade de entrar no ensino superior, só que eles têm uma dupla jornada, têm um tempo escasso, têm dificuldade de mobilidade, e você achar que ele não é digno de ter o ensino superior, eu digo que não é por aí, porque a gente está buscando acesso. Então hoje você tem um EAD, você tem um semipresencial, você tem o presencial e você tem um ao vivo. Na verdade, é o poder de escolha. Essa é a democracia da educação que se propõe e a democracia do acesso. Muito bom, né, Mila? E eu estava pensando exatamente nisso, né? Em você ter a opção, num caso de um dia a dia corrido,
como o nosso, né, Mila? Às vezes a gente não tem tempo nem para respirar. A Mila tem filha pequena, eu tenho o meu filho que demanda tempo, né? E tem os afazeres de casa, e a gente quer ainda se reciclar, voltar a estudar. Né? E essa democratização do ensino, ela é fundamental para atingir realmente esse público que quer, mas que tem outros problemas, mas que enxerga na educação uma oportunidade, né? Porque sem educação, sem a formação, sem uma pós, o profissional ele acaba ficando estagnado. E não é isso que a gente busca, né? A gente está sempre buscando essa se democratização reinventar. que o professor falou, tem escolas em Belém hoje que os pais querem um híbrido ainda. Porque o pai não tem tempo de deixar o filho na escola. Às vezes o aluno não tem nem dinheiro para ir pegar entendeu? o ônibus. Segurança. Não, a gente quer que continue o híbrido. E o bacana é que você vê, aí o aluno é obrigado a abrir a câmera pra gente. Ele pode estar de short por baixo, mas ele tá com a camisa da escola. Uniforme direitinho. E é uma coisa bacana, ele tá com o livrozinho dele lá, a gente explicando. É uma coisa bonita de se ver, que a gente tá explicando aí, tá lá, vai lá, página tal. Muito legal o senhor falar isso, professor, porque as pessoas acabam tendo muita resistência por não conhecerem. Isso. E achar, claro que temos alunos e alunas, Sim. temos interesses, mas aqueles que realmente querem aprender, eles vão ter a disciplina de fazer. Existe a cobrança, né? Existe. Calil, professor. Existe a cobrança. O aluno é cobrado, não é porque ele está em casa, no EAD ou no híbrido, que ele não vai ser cobrado. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, Sim. né? Já de entender a importância daquilo que você tem que entregar o resultado no final. Isso Então, aí era até interessante porque nós somos muito cobrados pelo ENAD, da mesma forma que vocês do ensino médio são cobrados pelo Enem. E eu me recordo muito quando saíram os primeiros resultados do ENAD dos alunos do ensino à distância. Então você pegava os mesmos cursos, um era presencial e o outro era à distância. Os resultados do aluno do ENAD no ensino à distância eram melhores do que do presencial. Por quê? Porque era um perfil mais engajado, um perfil mais sênior e sabedor das suas dificuldades e da necessidade de transformação que aquilo teria. Então, quando as pessoas falam assim, o presencial é melhor do que o EAD, eu pergunto sempre, para quem? É para você? Você está dando uma opinião sua? Ok, mas você não pode estabelecer isso como uma verdade, porque a gente sabe que em alguns casos, de fato, você vai ter pessoas que estarão muito mais dispostas a fazer um EAD do que um presencial. Imagine alguém se deslocar 2h30 para ir para voltar, para assistir 3 horas de aula. Primeiro que não é inteligente isso, do ponto de vista organizacional. Não é nada inteligente, isso é desgastante. Então, hoje ele tem essa opção, não, eu não vou me deslocar e vou fazer o meu ensino à distância, mas vou me dedicar tão quanto fosse presencial. Professor, eu tenho uma pergunta, que é uma curiosidade minha. A gente que trabalha na educação básica, a gente sabia que o EAD ia chegar uma hora. A minha conta era 5 anos antes da pandemia. A pandemia antecipou? Antecipou, mas para a gente já existe desde 2010. Desde 2010, então, né? Praticamente. A gente tem disciplinas à distância desde 2010. A grande questão do ensino era de que forma introduzir. Como eu falei, o processo de introdução ele ia sendo, né, aos poucos. Isso apressou um pouco para a gente também. Vamos dizer assim, nós estávamos preparados. Não. Mas a gente soube se adaptar com muito mais tranquilidade. E o aluno também soube perceber essa importância. Porque se você pegar a maioria das universidades federais, elas estão atrasando os semestres. Então o aluno vai estudar dezembro, janeiro, período que era de férias. As particulares, que conseguiram fazer isso com velocidade e de forma síncrona, hoje você não atrapalhou a formatura do aluno. Você conseguiu recuperar, por exemplo, a parte prática, nós fizemos isso, a gente fez um calendário à parte para os cursos que tinham prática, então a gente fez uma recomposição de carga horária, porque era necessário e porque fazia parte da carga horária daquele aluno. E hoje a gente sabe sim que essa tecnologia ela vem para ajudar a gente, para dar suporte, dar velocidade. E principalmente no calendário acadêmico, né? Eu entrei na faculdade em 2012 e lá a gente já tinha as disciplinas que eram
online. Então, Foste nossa aluna, né, Mila? Foi pela Estácia. Eu estudei lá. E quando eu entrei, para mim também foi um choque. Assim, mas como assim? Eu vou ter matéria online, mas eu quero fazer só presencial. E dá um certo susto no início. Mas aí, com o tempo, a gente vai se adaptando. E hoje a gente vê mais do que nunca a importância, né, da tecnologia, da inovação e do acesso à internet que, por meio da pandemia, querendo ou não, veio para intensificar e reforçar a importância dessas ferramentas na vida acadêmica, né? E só pegando um embalo no que a Mila falou, a gente sabe da dificuldade, né, do estudante que não conseguiu ter a aula online durante o período pandêmico, né, principalmente os estudantes de baixa renda. Foi muito difícil para essa turma, mas a gente ver, pelo menos, a vontade de que haja uma democratização do acesso à internet, a chegada do 5G. Então, cada vez mais, a internet vai ser o facilitador do aprendizado. Exatamente. Né? Mesmo para quem está numa situação mais difícil, que a gente torce, a gente até vota para que elas não passem pelo que passam, né? Então, é uma questão social, onde todos estão envolvidos, né, gente? Agora é interessante... O que você está falando é que essa dificuldade, aí entra o que o professor falou, disciplina. Uhum. Quer queira, quer não, tivemos sim Enem itinerante, os professores iam, tivemos Enem pela internet, a gente teve isso. Uhum. Eu dei muitas aulas numa rede de televisão no interior, onde abria o link e eu estava lá dando aula. Lá no interiorzinho. Isso é legal, né? De repente a mãezinha ali com a família não tem o celular com a internet, mas tem a TV ligada e aí consegue o aluno assistir, né? É uma aí forma entra de a disciplina. E foi impactante também para nós professores, né? Sim. Porque é uma nova metodologia. Uma coisa é você estar numa sala com uma plateia, né? E que a gente sabe, quem é professor, você tem toda a sua didática formada e a sua estratégia muito bem conduzida a partir daquele conteúdo e daquele público. Quando você passa para dar aula via Teams, por exemplo, aquele silêncio sepulcral, né? Parece que você está falando para ninguém. Então, tudo aquilo ali afeta o emocional do professor. E quando não abre a câmera, primeiro está dizendo assim, você não é importante para mim, você não vale a minha imagem, né? Não, pensa, você está numa turma de 60 alunos e ninguém abre a câmera. Poxa, gente. Será que eles estão vendo a aula? Será que eles não estão vendo? Então aí, estão me enganando. Trabalha a insegurança do professor, né? Que a gente fica. Todo mundo ficou, né, e durante o professor essa nem sempre estava preparado. Câmera. Eu, por exemplo, jamais seria um apresentador, viu, Gilei, de TV. Mas vocês estão interagindo um com o outro, né? Estão quase... Mas eu não estou olhando para aquela câmera, entendeu? Porque intimida, né? E nem todos os professores... O professor é aquele showman ali. Aquele é o palco dele. Mas será que ele também estava preparado para ter uma câmera, para fazer uma gravação? Hoje essas habilidades estão sendo treinadas para os professores. Mas certamente teve, né? Aconteceu de alguns professores se descobrirem, né? Showmans, youtubers, TikTokers. Porque quando você estava usando a câmera, por exemplo, aí tinha aluno na tua frente e tinha que olhar para a câmera ao mesmo tempo. Uhum. Aí você fala, mas você está prestando atenção? Vem comigo, vamos lá, faça a questão tal. Aí criaram bordões, né? Bordão, bora, vem, faz. 3 minutinhos, vamos lá, hein, faça lá. Aí como é que espera? Se ele está sempre com a câmera desligada, será que ele está fazendo? Será que ele não está fazendo? A gente perdeu aquela referência, né, que a gente tinha em sala, porque a gente foca em alguém, a gente sabe quem é a referência, se já terminou, se aquele já terminou, os outros vão terminar 1 minuto depois. Vocês não pegaram nenhuma situação inusitada pra gente quebrar o gelo um pouquinho? Eu peguei. Qual foi, professor? Gente sem camisa, essas coisas. Não. Isso aí eu acho que era mais comum, né? Tava dando aula na escola e tal, tudinho, e a câmera não tava ligada. Tava ligada a câmera do aluno. Acho que ele tava no quarto da mãe dele. A mãe dele passou nua. Meu Deus do céu. E a turma toda viu. Eita. E a turma toda viu. Mas eu acho que todo mundo sofreu muito com isso, né? É o problema. Ligou o web. Não, isso foi muito embaraçoso. Eu tive que ficar assim. Calma, galera. Foi uma visagem. Mudou a lente.
tal, tudinho. Aí comecei, olha, isso foi um vulto. Foi um vulto, foi um vulto. Isso foi fantasma. Eu falei, foi um fantasma, foi nada São os demais. problemas do século XXI. Imagens vazadas, áudios vazados. Áudios você vazados. É bem difícil. Como você fala. Mas tudo isso faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado para que até todo mundo consiga se acostumar. E tem um lado bacana também, que você dando aula, uma vez eu estava dando aula, aí eu estava falando sobre a questão da diferença da flutuação na água doce e água salgada. Aí tinha um pai assistindo a aula. Aí o pai assim mesmo, professor! Entrou. Ele falou, professor, então é por isso que eu vou lá em Salinas e eu consigo flutuar lá. Quando eu já vou em Mosqueiro, eu afundo mais. E aí isso gerou, né, um impacto. Não, e foi bacana. E depois o pai foi lá comigo, falou bacana. E falou, bacana aquela sua aula, só prendeu a atenção do meu filho e tal. Entendeu? A gente tinha que fazer alguma coisa para segurar esse aluno, porque não é fácil tu ter 50 minutos Focado prestando atenção e tentar naquilo segurar ali, o garoto. né? É difícil. A concentração não é assim tão fácil, não. Hoje a concorrência é grande, né? Tem um WhatsApp, tem... Sim. Não é fácil você segurar o garoto. A 50 própria minutos. conexão na internet, né? Tu tá aqui, mas tu pode abrir milhões de abas e Isso. transitar por qualquer lugar do mundo. Então, tu realmente te prender ali tem que ser algo muito interessante. Agora, são né? muitas coisas assim, são muitas coisas que acontecem assim, aí dando aula, aí vem um cachorro, vem um gato, late, passa vem, na frente da câmera. passa no vídeo da câmera, Pai brigando com o filho. aí passa o tio que vende a pipoca. Aí vai. Acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Eu ia perguntar para vocês também, assim, eu e Mila, a Mila mais jovem que eu, obviamente, dá para ver aqui. Nem tanto, eu engano bem. Mas muito assim, renil. para papagaios velhos, o novo ensino médio, como é que vai ser, professores? Assim, para quem quiser, depois dos 35, depois dos 40, 50, entrar na universidade. É diferente o que vai acontecer em termos de uma prova que esse aluno mais maduro, digamos assim, ou que já deixou o ensino médio para trás há muito tempo, é diferente o que ele vai encontrar para poder chegar na universidade, seja na Estácio, seja numa pública, enfim. É mais difícil? É possível? Eu pergunto para vocês. É possível. Se você pensar assim, numa pessoa que está 20 anos sem estudar, as informações, como não são mais conteudistas, são aplicações do dia a dia, itinerário formativo que a gente chama, ele vai ter a visão de mundo dele. Que é isso que a gente quer. Perfeito. Exame Nacional do Ensino Médio. O que o Enem quer quando ele trabalha a competência e as habilidades? Nós temos o objeto do conhecimento, que são os conteúdos, tipo leis de Newton. Aí eu vou explicar. Princípio da inércia. Eu vou chegar lá. Princípio da inércia. Se a força resultante for zero, o cara está em repouso ou está com velocidade constante, MRU. Eu posso muito bem fazer isso de outra maneira. Sabe aquela questão do carro tá freando? Com velocidade constante? Aí tem um cinto de segurança que trava, tem um airbag. Isso é uma aplicação da primeira lei de Newton. Porque se você está parado, por exemplo, aí você dá uma freada brusca, é uma força que está atuando. Então tu já está nas leis de Newton. Então quando a gente sai dessa forma de falar, se a força resultante for zero, e tu começa a jogar isso pro dia a dia dele, qualquer pessoa, independentemente da sua idade, e se ela tem uma vivência de mudo, ela consegue fazer. E para aprender a calcular, professor? Já que tu te identificaste assim a vida inteira com leitura, mas aí eu quero aprender matemática, eu quero aprender a usar fórmulas. Dá também? A dica que eu dou. Primeira coisa, a gente tem que Atenção, saber... alunos, calma. Básica. Plug dicas. Presta Matemática atenção básica. na dica. Você tem que saber matemática básica. Aquela boa e velha matemática do 6º ano, do 7º ano. Razão, proporção. Porque tu tem que trazer uma criança para o ensino. Eu também sou professor de matemática. Não fica muito mais fácil você pegar uma criança, olha, eu vou te ensinar porcentagem, eu vou te ensinar desconto. Pega essa criança, professor, leve ela no shopping. Aí ele vai olhar lá, olha, 20% de desconto. Aí tu ensina o que é porcentagem para ele primeiro, que é a metodologia ativa. Mas ele está vendo. Não é mais fácil, 1/8. O que é 1/8? Compra uma pizza, 1/8, 8 pedaços. Já gostei de comprar pizza, professor. Quando ele vê isso, cara,
Eu ensino. O que é a metade? Eu falo para eles, olha, aqui tu não tem uma laranja. Você corta. Tem a metade. Quer dividir o 4? 1/4 do todo. Então tá tudo ali. Tá tudo ali. Então o problema hoje, Gilei, que eu vejo é como você passa isso para uma criança. E pro papagaio velho, que nem eu, às vezes tem o filho que ajuda. O filho ajuda também, né? Às vezes o filho, às vezes é o interesse mesmo, né? Entender que a matemática, que os números, a redação, ou seja lá o que a química, tá tudo no nosso dia a dia. E é essa desconstrução, né, professor Calil, também. Na verdade, Gilei, às vezes a gente recebe, às vezes não, né? A gente tem um público muito forte hoje, né, de pessoas com mais de 30, 40 anos que estão voltando depois de um hiato muito grande de estudos, e a preocupação é essa, mas aí eu vou me readequar. Olha, hoje as diferenças entre as gerações estão diminuindo. Se a gente for comparar hoje um menino de 20 e alguém de 35, eles convivem, frequentam os mesmos lugares, têm os mesmos gostos, diferente da nossa geração com relação aos nossos pais. Que parecia que tinha um abismo muito grande, né? A gente olhava nosso pai, nossa, já é um senhor. 30 Hoje anos. meu filho me olha, nossa, acha que eu sou um irmão dele. Então, não tem muita distinção. A preocupação dele é a insegurança dessa readaptação aos estudos. Eu digo, não. Hoje o estudo está muito mais atrelado àquilo que você imagina que você pode fazer do que, de fato, a essa nova geração. Essa nova geração é que está buscando uma nova readaptação. Apesar de ser uma geração já da internet, quando chega no ensino superior, não quero internet, eu quero tudo presencial. E os de 35 hoje nos ajudam muito a construir esse novo mundo. Tá. Voltando para essa questão do Enem, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco que prova que o aluno pode esperar para esse ano. O que ele vai encontrar? Perfeito. Alguma dica? A gente até separou uma questãozinha aí. Vocês... produção. Tem duas, na verdade. Opa! Tem duas. Eu olhei, Mila, para isso e eu pensei, meu Deus do céu. O que é isso? Para onde vai? De onde vem? Bom, você fez uma primeira pergunta, o que esperar do Enem? Uhum. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, primeiramente, ela é uma prova temática. Sim. Então, eu gosto de trabalhar temas. Essa prova, ela tá feita mais ou menos de abril para maio. É quando eles fazem. Então, vamos falar, esquece um pouco da física, vamos falar no geral. O Enem gosta de trabalhar temas contextuais. Tipo, vamos pensar, Covid, pode ser cobrado em biologia, pode ser cobrado em química, pode ser cobrado em física, porque até a forma do espirro é um tipo de lançamento. Então, além de estudar, o aluno ele tem que ficar ligado nas notícias. Tem que ler jornal, acessar os sites e ficar atento, né, à movimentação. Por exemplo, uma coisa que começou esse ano, mas já está, olha, o 5G. É uma questão de ondulatória, de ondas. Então, o Enem é uma prova transversal. Então, ela procura muito isso aí, por exemplo. Aí, se eu for puxar a mensagem para a minha área, essa questão, ano passado, foi uma questão de eletromagnetismo, por exemplo, onde ele fala de campo magnético e fala de forças. O que é que o aluno, nesse momento agora, que faltam poucos dias para a prova do Enem, ele tem que fazer? Ele tem que olhar as provas anteriores. É importante, né? Ter esse parâmetro, né, professor? Porque as provas anteriores, o Enem sempre busca repetir questões do banco de dados, só que com outra temática. Entendi. Ele sempre busca isso. Então, nesse momento que o aluno está assim, ligadão, professor, o que cai, o que não cai, o que cai? Por exemplo, essa questão aqui é uma questão que eu considero ela não uma questão contextualizada, mas uma questão técnica de física. Se a gente for analisar a prova de física do Enem, hoje ela é uma prova com habilidade e competência, colocada no dia a dia, mas você perguntou, a parte de cálculo, por exemplo, é um pouquinho mais pesada. Tem questão mais leve, mas é uma FUVEST da vida. Eu fiz, só abrindo um parêntese, o Enem em 2017. Né? Tive a felicidade de passar em letras, o curso está trancado lá. E eu confesso a vocês que boa parte das minhas questões de exatas foram feitas por eliminação, por lógica, e deu certo. Naquele ano, em 2017. Hoje daria? Daria. Daria certo também? Daria. Porque é possível encontrar saídas e eliminando algumas questões. Essa aí, aqui. por exemplo, ele fala de um campo magnético. Aí o aluno pergunta, mas o que é o campo magnético? Tu lembra do ímã.
Parece uma pilha, não é? Isso, parece uma pilha, só que aí as cargas elétricas não. Então, primeira coisa é o visual de uma prova de física. Que linda. Ele tem que interpretar, por exemplo, eu sempre brinco, o que é essa linha aí horizontal? Isso é o campo magnético, como se fosse um ímã, ele está criando uma linha de campo magnético. E aquele negócio ali que parece o símbolo do X-Men, na verdade, é o sentido do campo magnético. Essa questão é técnica, porque teria que fazer isso aqui, ó. Teria que... Regra da mão direita. Tem a ver o sentido da força magnética. Entendi. Porque tu tem regra da mão direita e tu tem regra da mão esquerda. Então, onde tem aquele vetorzinho lá, ó, tu faz isso aqui, ó. Tu aponta. Isso é o pulo do gato. É o pulo do gato. Na sala de aula, É o pulo do gato. E aqui no Plug Dicas, dentro do Plug Aí você coloca ali naquele ponto, aí vai ter uma força magnética para cima, que vai fazer aquele vetorzinho se movimentar lá, ó, no polo negativo. Entendi. E a força-peso está para baixo, por isso que está em equilíbrio. Por isso que as forças têm que ser iguais. Então, além de técnica, né, professores, tem lógica no que a gente vê aí. E a lógica e a técnica misturadas nos tornam capazes de resolver questões, né? Isso, Mila? Tu conseguiste entender alguma coisa aí? Eu tô Ela tá hipnotizada aqui. Porque eu fiquei na dúvida. Eu sei que é a A, porque tá ali marcada, mas aí tem a letra E também. Que aí é um distrator, isso se chama distrator, porque as provas do Enem... Sempre vai ter uma coisa muito parecida para induzir agora, o aluno ao erro, pelo amor de Deus. Mas só que você falou para bacana, induzir. O Enem, ele não quer que você erre. Ele não quer que você erre. Quando você faz o item de Enem, você tem um texto base. Isso é importante para o aluno entender. Você tem um texto base, pode vir ou não uma figura e você tem a pergunta. As famosas pegadinhas não caem no Enem. Não existe isso mais no Enem. Tipo, ele não vai te dar. Se ele fala uma questão de força das marés, por exemplo, ele não vai falar de força de vento na alternativa. Que é para poder te confundir. Isso não existe. Isso não existe mais no Enem. O que são distratores? O distrator, por exemplo, na letra E, que podia ficar lá, é que ele não usou direito a regra da mão direita. Então ele vai confundir. Se ele trocar o sentido das forças magnéticas aqui. Aí erra essa questão. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas o Enem é importante o nosso aluno saber disso. Ele não é uma prova para você errar a questão. Ele quer que você pense em cima. Tipo, ele te dá uma situação problema, que ele está te dando aqui nessa questão, e em cima dessa situação problema vem um texto base, e em cima dele o texto base tem que te dar condições para que você acerte a questão. O Enem não quer que você erre a questão. Coloca outra questão aí pra gente ver se é isso mesmo. Eu não entendi essa, já tem outra? Já. Eu quero que na segunda o professor Calil me diga se compreendeu, o que devo compreender. Professor Calil, só leia o enunciado. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Eu já me perdi na figura, professor. Isso é aquele sininho que a gente pode colocar na porta de casa. Tá. Faz aquele barulhinho gostoso. Isso. Bate o ventinho, bate a chuva. Isso. Aí o que o aluno tem que prestar atenção? Continuar a leitura, ó. Considere F e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. Essa aqui, né? Isso. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente, D, claro, porque está marcado. Aí é óbvio. Como é que o aluno faz uma questão dessa, por exemplo? Essa questão aí é de tubos sonoros. Sim. É uma questão de tubos sonoros. Aí o que acontece? Quando ele tem esse tubo sonoro aí, quando bate o ventinho, vem aquele... com uma certa frequência de oscilação. Sim. Essa frequência ela é diretamente proporcional ao comprimento do tubo. Tá sacando então, a ideia? Ele já ela começa é diretamente proporcional. a desenvolver uma Uma lógica. E a velocidade de propagação do som é a mesma. Que no ar é 340 metros por segundo. Então, independente do tamanho dele, vai ter uma velocidade, o som está se propagando. Sim. Esse som vai se propagar com a mesma velocidade, porque ele colocou lá, olha, mesmo material e mesma espessura. Ou seja, se o material é o mesmo, a densidade do material é o mesmo, então não altera a velocidade de propagação do som.
Mas é um tubo sonoro. Independente do comprimento. Isso. E quando a gente escuta, né, Mila, professor Calil, parece tão simples, né? Tão fácil. É simples. Às vezes, né, professor? Só que a gente tem que... mas muitas vezes passa a ser fácil, né? Quando você exercita, quando você Quando vai tem um bom professor. Quando tem um bom professor. E aí, como é que, tipo, por exemplo, nessa aula aí, eu levo violão, eu levo gaita, eu levo saxofone. Eu peço, ei, quem é que toca instrumento musical? Traz. Aí aparece um... Aí eles começam. Aí eu pergunto, dá as notas musicais aí. Vê o que é o grave, vê o que é o agudo. Ele tá vendo, ele começa a ver então a física. E quando chegar no Enem, ele vai lembrar daquele momento de descontração, né? Não tem muito mais como não fácil de lembrar. aprender assim. Tipo, hoje eu dei uma aula falando sobre efeito Doppler. Eu tive que fazer uma ambulância em sala de aula. Pra postar o que é o efeito Doppler pro aluno. Aí vai lembrar, aquele negócio da ambulância. Aí o cara... Mano, naquele doido, naquele dia, ele fala, isso é uma ambulância. Ele lembra. Ele lembra, ele associa. Entendeu? Né? Não é só colocar uma equação. É por isso que é importante também, né, professor Calil, que o aluno entenda que esse momento de tensão do ensino médio até o Enem, porque é um momento de tensão. Eu tenho uma prima que é vestibulanda, né? E aí ela tá ali, a gente percebe que ela tá com os nervos à flor da pele. E quando chega na faculdade, esse aluno, ele precisa da massagem aqui no ombro, né? Já não dá para chegar com o mesmo impacto da saída dele do ensino médio, né, para fazer o Enem. É gradativo, é passo a passo, né, professor? A gente tem esse entendimento, que eles já chegam ali um pouco estressados, né, querendo um pouquinho mais de calma. Um ano estudando. A gente acompanha eles desde da prova, né? Porque a gente recebe, geralmente as nossas unidades da Estácio, elas são locais de prova. Então a gente fica lá recebendo, dando lanche. E aí a gente conhece os pais, oferta os cursos, fala sobre a Estácio, e é muito legal. E a gente vê isso realmente, que existe aquele momento de tensão. Eles gostam. Mas depois... Também quando passa aquela festa, né, professor? Maior felicidade. Antes da prova, a gente faz muito isso. A gente vai no local de prova. Eles gostam de ver a gente, né? Eles veem a gente. Tipo, eu levo caneta todo ano pra eles. Eu tô lá, chego lá no local de prova e levo caneta. Caso eles esqueçam... Faz um acolhimento legal, né? A gente faz um até acolhimento, entendeu? Eles gostam disso. Então, hoje, o nosso aluno, que quer queira, quer não, vai ser o primeiro Enem valendo pós-pandemia, digamos assim. Que ele vai estar no presencial, que ele vai estar lá naquela agonia. O número de inscritos desse Enem foi já maior do que o do ano passado. Pouco, né, gente? Mais pouco, em comparação com 2020, que foi um Enem bem grande, ainda estamos engatinhando. E qual é o reflexo para vocês, né, desse Enem com uma manutenção do número que a gente, pelo menos no olhar leigo nosso, a gente estava comentando sobre isso durante a semana, parece menos concorrido. É isso? Não, a concorrência continua. A questão mesmo é a insegurança que eles estão tendo para se inscrever agora e fazer neste momento, e para deixar que as suas chances aumentem quando eles estiverem mais preparados. A gente está tendo muito essa leitura, professor. É isso mesmo. Né? Você vê hoje, por exemplo, as turmas de cursinho, né? Que, como eu te falei, aquele garoto que terminou o ano passado, por exemplo, o ensino médio. As turmas de cursinho hoje não estão tão lotadas assim. De cursinho, não estão tão lotadas. Por causa dessa situação. Entre safra, que foi esse gap que teve. Eles estão esperando. Não teve. Mesmo com tudo que a gente fez, só para reforçar esse nosso ponto aqui, olha, em 2021 foram 3.109.762 participantes. Já agora em 2022, o Enem teve 3.396.597 pessoas inscritas. É um número assim... Aí se pegar de 2020, eu acho que foi praticamente o dobro. Foi o dobro. Fora também aí que a gente sabe que a gente vai ter os faltosos, né? Desse número pode igualar ou até ser um pouco menor, né? Talvez. Isso é uma preocupação para quem está no meio da educação? Isso muda alguma coisa no entendimento de vocês, de como acolher, de como passar o conhecimento também? Isso é uma preocupação que eles já estão mapeando para as próximas gerações, principalmente com relação a algumas profissões que vão ficar com um gap muito grande, né? Então, porque você faz todo o acompanhamento, desde do Enem ao início da faculdade, a evasão e os novos profissionais que vão saindo no mercado. Então, quando você tem uma queda aí de 50% de pessoas
entrando no Enem, você vai aumentar o número de alunos que não terminaram o ensino médio. Aí começa as estatísticas serem negativas na área da educação para o Brasil, de uma forma ciclo, geral. Né? Academicamente, você já consegue enxergar, tipo assim, algum curso que foi muito prejudicado com Você vê muitas engenharias hoje, né? Alguns já imaginam que daqui a 10, 15 anos você vai ter um gap grande. Isso. Aí entra desde lá de baixo. Desde lá de baixo. Educação de base, né? Educação de base. Porque eu lembro, eu sou de exatas. Eu fui do CE, por exemplo. Se eu fizer um comparativo no meu convênio, a escola que eu estudei tinham 2 turmas de CE, 7 de biológicas e 11 de CH. Então, você tem que vir lá de baixo, fazer uma criança gostar de ciência e gostar de número. Porque como vai voltar as áreas, entre aspas, agora com a nova BNCC, a gente tem que fazer com que um jovem se interesse pelas exatas, por exemplo. Se interesse a ser professor, porque eles também já Sim, indicam que a gente vai ter um apagão de professores. Vai ter um apagão de professor, verdade. Né? Isso aí já está meio que mapeado por eles, que a gente vai ter um apagão de professores. Se você pergunta em sala de aula, quem quer ser professor? Só nós dois, né? Ninguém quer. E por outro lado, a gente vê muito também agora os jovens migrando para a área de tecnologia, né? E saúde. Saúde também, Saúde. Teve um boom. Eles gostam. Tecnologia eles gostam muito. Programação, quem tem games aí na mira, né? Desenvolver games, tem muita gente indo atrás de cursos tecnológicos por causa disso. Engenharia da computação hoje é um dos Sim. nossos mais concorridos. Inclusive já passou engenharia civil. Por quê? Porque hoje o jovem quer isso, né? Eu falei engenharia, é o dia do engenheiro, né? Hoje é o dia do engenheiro. Dia do engenheiro hoje. Olha aí, Parabéns, os Engenheiro. profissionais. Dia do engenheiro, né? Parabéns a todos. E também do cirurgião dentista. E também da massa. Da? Massa. E aniversário da cidade. Não tem Ei, aniversário. tá bom. E da massa é verdade. Ganhei um brinde na hora do almoço. E me diz uma coisa, professor Ernesto, começa a valer o ensino médio novo a partir do ano que vem, certo? Se eu, a Mila, quisermos fazer vestibular daqui a 3 anos, sei lá, a gente decide fazer alguma coisa ainda dentro da área de humanas, a gente vai precisar de todo o conhecimento de física e matemática. Como é que a gente entra não passando pelo ensino médio para fazer as provas? Seja o Enem, seja na Estácio. Que é a grande interrogação. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque o que acontece? Devido ao número de faculdades ser muito alto, os cursinhos tendem a diminuir cada vez mais. Uhum. Cursinho tem... Se você procurar hoje em Belém, cursinho à noite você não acha. Se você procurar cursinho à tarde, poucas turmas também. Então, as escolas estão vendo uma forma de você manter o cursinho, que é o preparatório para o Enem. Somente isso. Uhum. Então, por exemplo, você quer fazer. Então, a gente vai ver o cursinho normal. Na nossa cabeça, não tem como tu mudar isso. O aluno que quer já terminou o ensino médio dele, ele quer fazer o cursinho. É cursinho normal. Até então, as nossas discussões, elas estão baseadas nisso. Não tem como a gente fazer 3 anos, porque mesmo que não é que você é obrigatório fazer os 3 anos. Isso vai ser pelo ensino médio. Uhum. Mas eu terminei o ensino médio há 10 anos. Dá para fazer? Dá. Mas aí é o cursinho. Entendi. É o cursinho pré-vestibular. Na verdade, a dúvida era se, já que vai ficar um pouco mais específico novamente, aquele que tem mais interesse pelas áreas, pelas ciências humanas, ele vai já estar um pouco mais tranquilo, porque não vai ter que estudar tão profundamente física, matemática. Na hora em que ele fizer o Enem daqui a 3 anos, é um Enem direcionado, digamos assim? É isso, né? Vai ser adaptado, então, o Enem também para o que ele escolheu, né? Com isso, está crescendo muito o mercado dos cursos específicos em Belém. Específico de natureza, específico de humanas. Vai ser a tendência agora. É uma tendência. Os específicos. Perfeito, entendeu? Perfeito. E há essa adaptação, né, professor Calil, também para receber esse pai junto com o aluno, digamos assim. O pai quer fazer uma coisa, o filho quer fazer outra, e eles entram juntos até na faculdade. A gente já tem casos assim, é bem interessante, né? Que eles vão fazendo o mesmo curso, pai e filho, né? Filha e mãe.
Eu acho que o maior ganho que nós vamos ter vai ser uma preparação melhor desse aluno. Vai ser de acordo com as habilidades, as competências dele e realmente a vocação desse aluno. Direcionar melhor, né, para o mercado. É isso que a gente quer. Para o ensino superior, quanto melhor preparado esse aluno entrar no nosso sistema, fica muito mais fluido para ele o processo de adaptação. E até para a gente que é professor. Porque você pegar uma turma heterogênea, por exemplo... E no ensino superior isso é muito mais. Você pega uma turma heterogênea, que eu tenho que ver uma questão dessa aqui que te apareceu de eletromagnetismo, por exemplo, que para um aluno de CH não serve. Um exemplo. E eu vou estar numa turma que eu sei. Não, esses caras gostam de loucura. Não é do interesse dele, né? Esses caras gostam. E você pode, inclusive, aumentar o sarrafo, né? Isso. Até pra gente, enquanto professor, é melhor. Legal. Entendi. E com certeza, né, Mila, a gente conversava também sobre isso, o direcionamento, né, das universidades. A gente tem a Estácio sempre pioneira quando a gente falou do ao vivo, que está sendo desenvolvido agora para os alunos que gostaram, se adaptaram melhor ao EAD, mas de fazer essa conexão, de plugar realmente o aluno da faculdade na carreira, para que ele não sinta que é só a vida acadêmica, para que ele já consiga ali ir desenvolvendo a sua carreira. E quem sabe continue na universidade fazendo uma especialização, as suas pós, enfim, o que ele precisar para dar mais suporte ainda para que ele possa encarar o mercado de trabalho. E esse é o maior objetivo que a gente tem hoje, é aproximar o aluno do mercado de trabalho. Porque quando ele entra com o sonho dele, o curso, na verdade, é um trampolim para mudança de vida. E a mudança de vida, ela vai perpassar pelo mercado de trabalho. Então, quanto antes nós prepararmos esse aluno com conteúdos específicos, capazes de realmente fazê-lo aplicar no mercado de trabalho, todo mundo sai ganhando nessa conexão. A Estácio teve um vestibular agora, né? A gente tem um vestibular agendado, então se você quiser fazer vestibular, você pode fazer vestibular todo dia. E geralmente a gente tem alguns vestibulares presenciais, que a gente vai divulgando na mídia de acordo com a necessidade. E a nota do Enem ela é importantíssima nesse processo. Porque garante muitos descontos, então dependendo da nota do Enem, ele vai lá, ele tem uma tabelinha de 600 a 700 pontos, de 700 a 800, então ele vai ampliando o desconto dele para poder ter acesso aos nossos cursos. Falando em ampliar, a Estácio deu uma boa ampliada, né, aqui. Hoje, assim, quais os cursos que são mais procurados lá e como é que está a estrutura de vocês? Olha, hoje o nosso curso de Direito continua um dos mais procurados. A gente iniciou muito fortemente com Direito aqui em 2005. Nós temos hoje 3 unidades aqui na Grande Belém, a Nanindeua, a Estácio Belém, que é na Zé Malché, e a Estácio Pará, que é na municipalidade, e a gente também tem a Estácio lá em Castanhal, a Estácio Castanhal. Então você tem todos os cursos da saúde, psicologia, educação física, nutrição, fisioterapia, farmácia, você tem direito, você tem publicidade, jornalismo, administração, ciências contábeis, odontologia. Hoje a gente consegue aí ter todo o portfólio dos cursos que de fato são de interesse. Nós somos hoje o maior polo de engenharia, né, de cursos de engenharia do estado. Então temos engenharia mecânica, controle e automação, civil, produção, sanitária e ambiental, computação. Então hoje a gente realmente está muito bem servido de opções, independente do perfil da vocação do nosso aluno. Legal. E professores, a gente já vai chegando ao final desse Plugcast. É importante. Passou tão rápido. Assim, né? Mas ambos têm compromissos também com educação, é bom a gente dizer. Eu queria que vocês deixassem um recado para quem está nessa ânsia do Enem, porque acaba que é o assunto até o final de novembro, né? O que fazer, como relaxar um pouco mais, faltando pouco tempo, ainda dá para absorver muito conteúdo, é um momento delicado. O que dizer para essa galera que vai fazer o Enem agora, sejam mais maduros, sejam aqueles que vão fazer o Enem pela primeira vez? Tranquilidade. A gente sabe que é difícil esse aluno ter tranquilidade, mas a gente está num período de revisão final, onde a gente trabalha as questões anteriores, a gente tem momentos hoje de muita descontração com o nosso aluno,
A gente dá aula de segunda a sexta, mas no sábado a gente joga um futebolzinho com eles ouvem música, a gente leva a banda pra escola. A gente faz isso. A gente vai ter quinta-feira agora uma atividade lá, jogar ping-pong com os meninos, por exemplo. Eles gostam. Vocês gostam, professores? A gente gosta também, a gente gosta também. A gente gosta, porque eles gostam de interagir, eles querem se sentir abraçados. Uhum. É isso que eles querem. Porque para eles, eu sempre digo para eles que é o momento da vida deles. Enquanto adolescentes, eu sempre digo, é o momento da sua vida. Então, para eles é um sonho isso. Essa Belém, eu sempre digo o seguinte, que é o único estado do Brasil que a gente dá o Fuquinduca. Uma festa de vestibular. Isso é só a gente que corta tem, o né? cabelo. Isso, cabelo, na verdade, ainda gera uma grande pressão, né? Porque tem toda essa tradição ainda né, com as famílias. Isso. E aí, tranquilidade, não estudar nesse momento muito tarde, viradas, isso não cabe mais. Ficar até 2 da manhã, 3 da manhã estudando. Foca, alimentação, que tem que se adaptar. Eu sempre digo que o Enem é um Ciro de Nazaré. Eu estou acostumado a ir só uma vez no ano na corda. Uhum. Ele faz simulados todo final de semana. Só que o simulado, ele olha para o lado, olha para o outro. Tem um tempo maior, não né? é aquela tensão. Não tem aquela entrega. Isso, né? não é aquela entrega. Que ele vai chegar numa prova e não pode olhar para o lado, não pode olhar para o outro. A cadeira vai ser desconfortável. Eles souberam os locais de provas dele agora. Isso. Saiu. Ele pode fazer na Estácio, que é polo, por exemplo, mas pode ir para uma escola onde não tem toda uma estrutura. E isso conta muito na hora da prova. Sem dúvida. Ele tem que ir preparado, Ele né? tem que ir preparar de todas as maneiras. Então, o momento é esse. A dica que eu dou é, se você está com dificuldade, uma certa disciplina, reveja as questões anteriores, pergunte seus professores, tire suas dúvidas, veja itens que você mais gosta, garante o que você sabe mais. No carro de ciências da natureza, que é a minha área, por exemplo, eles têm que fazer uma prova diferenciada. E matemática também. E não pode ser da redação. Ver temas que podem ser colocados, os professores de redação estão aí para isso, dão vários temas que podem ser colocados na mídia. E torcer que eles consigam o sucesso deles. A gente está aqui para isso. É A gente isso. quer o sucesso deles. É não desejar, né, professor? Sorte, sim, sucesso. Já começa por aí, né? A gente vai desejar muito sucesso e vai aguardá-los aí para essa nova fase da vida deles, que esse segundo ciclo é com a gente. Isso. Tá e certo. aí, a realização do sonho a gente continua. Tá Isso certo. aí, eu sempre digo, a gente tem uma função, que é colocar eles na universidade. A universidade é o ciclo de colocar eles para a vida. Isso. Muito bem. Né? Nossa responsabilidade. É isso, Dá gente. vontade de fazer de novo, né? Ai, dá. Só pra sentir aquele frio É que nem filho, dá e passa, né? É Mas mais é ou menos isso. isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. que agradecemos. Nós que agradecemos. Fico muito feliz. Foi um papo assim muito produtivo mesmo. Obrigada, Obrigado. Gilê. Obrigado, Mila. Obrigado, professor Calil, Obrigado, professor Gilê. Ernesto. E eu peço para que vocês acessem, né, o nosso plugeeducação.com.br. Lá tem dicas, tem os alunos plugados, né, falando sobre o que tem de dúvidas aí, os professores tirando as dúvidas desses alunos. Tem o podcast, em breve tem as nossas lives. É uma plataforma para que você se encontre como estudante e aproveite ao máximo que tem ali para que a sua vida acadêmica e as suas escolhas para a carreira sejam as melhores possíveis. Obrigado, gente. E Sucesso. tudo de forma Obrigado. gratuita, né? Tudo de forma gratuita. Não perde essa oportunidade, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Valeu. Tchau. Tchau.